Abacuque, capítulo 3, a gente vai ler o verso 1 e 2, amém? Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, irmão, para adorar e glorificar ao nome do Senhor. Prometo que eu não irei enfadar os irmãos. Serei bem breve naquilo que o Senhor colocar no meu coração. O culto está uma bênção. A presença do Senhor já é real em nosso meio. Talvez alguém que você convidou não veio, mas tenha certeza absoluta de que o principal convidado já está neste lugar. Queridos, a palavra do Senhor no livro de Abacuque, seu capítulo 3, ela vai nos falar sobre uma oração feita por Abacuque a Deus. A saber, Abacuque é o 8º profeta dos 12, considerado os 12 menores profetas da Bíblia. Esse termo não é dado por conta de menor importância a eles, mas pelo fato de seus livros serem os menores livros da Bíblia, com poucos capítulos e versículos. Abacuque foi um profeta hebreu no reino de Judá. E os historiadores dizem que provavelmente o tempo em que Abacuque fez a obra do Senhor foi no final do reinado de Josias e no início do reinado do rei Joaquim. O livro do profeta Abacuque, ele contém apenas 56 versículos e 3 sessões. A primeira sessão do livro de Abacuque, ela vem trazendo um diálogo entre Abacuque e Deus, onde o profeta se lamenta pelo motivo ao qual os malfeitores prosperam e os justos sofrem. A segunda sessão do livro de Abacuque, ou seja, o capítulo 2, ele vem trazendo uma concepção de Abacuque sobre a punição que virá sobre os malfeitores. E o terceiro capítulo, ao qual nós iremos falar nesta noite, é uma oração onde Abacuque, ele ouve a voz de Deus e agora vai orar a Deus novamente para que o Senhor derramasse um avivamento no meio do povo e avivasse a sua obra novamente. O início do capítulo 3, Abacuque, ele vai dizer, o verso 2, ele vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida e na tua ira lembra-te da misericórdia. O início do capítulo 3, no seu verso 2, Abacuque, ele vai iniciar a sua oração a Deus, reconhecendo a majestade e o poderio de Deus, reconhecendo que Deus é o Deus Todo-Poderoso e dizendo a Deus que ele havia ouvido falar da fama de Deus, que ele havia ouvido falar dos feitos de Deus no meio do seu povo. E agora Abacuque, ele vai fazer esta oração a Deus, porque Abacuque, ainda que tenha sido alguém que ouviu falar sobre a fama de Deus e sobre tudo o que Deus havia feito no meio do seu povo, Abacuque é alguém que, além de ouvir, ele tem o anseio, a vontade, o desejo ardente de ver Deus operar novamente no meio do seu povo. O período que Abacuque está fazendo esta oração é um período ruim, é um período onde Abacuque está vendo o cenário totalmente de sofrimento para o meio do povo. É um período onde Abacuque está orando a Deus para que Deus aviva de novo o povo, porque o momento em que ele está sendo um momento difícil. O pedido de Abacuque a Deus era para que Deus trouxesse novamente o avivamento. Até porque Abacuque tinha convicção do que ele ouvira falar daquilo que o Senhor fez. Só que, como eu disse no início, Abacuque é alguém que quer ver Deus fazer e ele quer participar desses feitos do Senhor.
Abacuque é alguém que já ouviu que Deus operou prodígios e milagres, maravilhas no meio do seu povo. Abacuque provavelmente é alguém que já ouviu falar sobre um Deus que livrou o povo do Egito. Abacuque provavelmente é alguém, aleluia, que já ouviu falar sobre um Deus que abriu o mar para que o povo caminhasse pelo meio do mar. Abacuque com certeza é alguém que já ouviu falar sobre um Deus, aleluia, que enviou pragas ao Egito, mas que sempre poupou o seu povo. Só que o que me chama a atenção em Abacuque e na sua oração é que Abacuque ele diz: Senhor, eu ouvi, aleluia, a tua fama, e eu ouvi também sobre os teus feitos. Só que na oração Abacuque não vai dizer: Senhor, aleluia, eu me contento com ouvir. Abacuque vai na oração dizer para Deus, e ele vai falar: Senhor, ainda que eu tenha ouvido sobre os teus feitos, ainda que eu seja conhecedor da tua fama, pelo que os meus antepassados me contam, por favor, aviva a tua obra de novo no meio do teu povo, porque Senhor, ouvir é até bom, só que a minha alma, o meu espírito, ele clama para viver novamente aquilo que o Senhor, aleluia, oh Jesus da glória, aquilo que o Senhor fez no meio do povo. Abacuque é alguém que, aleluia, admite tremer diante de Deus, porque Abacuque é alguém que carrega temor. Abacuque é alguém que carrega, aleluia, tremor diante da presença de Deus, aleluia. Só que Abacuque é alguém que não se contenta em só ouvir. Abacuque é alguém, aleluia, que não se contenta em só ouvir as experiências que os seus antepassados tiveram com Deus que ele serve. É por isso que na oração ele está dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo e no meio dos anos, porque ainda que eu ouça sobre o que o Senhor fez, eu quero ser alguém que participa dos feitos da tua mão. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive numa geração onde nós nos acostumamos, estamos acomodados a somente ouvir daquilo que Deus fez. Aleluia, nós vivemos no meio de uma geração onde nós estamos acostumados a ouvir apenas o que Deus fez. Nós chegamos, aleluia, no culto e ouvimos pessoas falar sobre pessoas que entravam na igreja enfermas e saíam curados. Chegamos no culto, ouvimos os anciões falarem sobre o que Deus operava, e aí a gente só se contenta com ouvir e não busca mais para que Deus faça, e não ora mais para que Deus faça, e não busca mais para que Deus faça. Aleluia. Quando a gente senta ao lado de um ancião, irmão, é de duas a uma: ou ele vai contar as experiências que ele teve com Deus, ou ele vai falar sobre as experiências que Deus, aleluia, operou no meio da igreja. Aí o termo que é usado é sempre assim: antigamente Deus curava, aleluia, está falando sobre algo que já foi feito, que já passou, que já aconteceu, que está no verbo do passado. E aí a gente ouve e fica preso a isso, que Deus curava, Deus fazia, libertava, transformava, ressuscitava, e ninguém busca mais para ver Deus fazer. Só que Abacuque está dizendo: aviva Deus, mas me permita estar no meio desse feito. Irmão, eu cheguei, minha garganta estava ótima. Começou no meio do culto, minha garganta começou a arranhar, a voz querendo ir embora, mas eu vou pregar assim, e se acabar a voz da glória, a gente dá aleluia, aleluia. Abacuque é alguém que está olhando e está dizendo: Senhor, antigamente eu sei que o Senhor fez, mas me permita estar agora no meio do teu povo, ou melhor dizendo, aviva a tua obra agora, para que eu também participe desses feitos. O problema não é que Deus não faz mais, o problema não é que Deus não cura mais, o problema não é que Deus liberta mais, o problema é que a gente parou de orar para que Deus continue fazendo. Até porque Deus continua o mesmo.
O mesmo Deus que respondeu a oração de Abacuque é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho é o mesmo Deus que está aqui hoje. O mesmo Deus, aleluia, que fez o povo sair do Egito, andar 40 anos no deserto, sem desgastar sandália, sem desgastar roupa, tendo água do improvável, comida do impossível. É o mesmo Deus que está aqui. E qual é o problema, Maria? Nos acostumamos a ouvir sobre o que Deus fez e não oramos mais para que Ele faça. Oh, meu Deus. Deus continua o mesmo. Antigamente, para ter pregador no congresso, era feito o propósito de mais de um mês para saber quem Deus direcionaria a pregar na igreja. Só que agora, no nosso tempo presente, muito mais vale um pregador da mídia para fazer a igreja entupir de gente, aleluia, fazer um oba-oba no meio do culto, todo mundo voltar para casa vazio, aleluia, porque é muito mais fácil. Antigamente, aleluia, era propósito de oração para saber quem ia cantar na igreja. Mas hoje, traz o varão da voz bonita, traz a irmã da mídia, porque se trouxer, a igreja enche. Antigamente, quando tinha congresso e festividade, antes do culto começar, era todo mundo na igreja cedo, de joelho dobrado 2 horas, orando para que Deus fizesse. Mas hoje, senta na cadeira para mastigar chiclete, senta na cadeira para chupar bala. Quer avivamento para quê? Abacuque está pedindo avivamento para Deus, mas ele está dizendo: aviva, mas neste tempo agora, porque eu estou aqui agora. Eu quero ser usado agora, eu quero ser levantado agora, eu quero, aleluia, ser cheio do teu poder agora. Eu quero pular no teu espírito agora. Não é amanhã nem depois, é agora. O problema não é que Deus não pode avivar. O problema foi que a história inverteu. Aí é muito mais fácil fazer aquilo que não precisa de sacrifício, aleluia, do que fazer sacrifício para ver resultado. E aí a gente vive nessa. É o pregador que está na mídia, é o cantor que está na mídia. Ele vem para a igreja, grita meia hora, faz barulho, tu pula, roda, sapateia, volta para casa. Qual foi a palavra? Não sei. O que é que Deus fez? Eu não sei. Porque não teve palavra, aleluia, não teve conteúdo. Teve historinha de carochinha. Eu não vim pregar historinha de livro, eu vim pregar a palavra, aleluia. E Deus manda dizer: uma geração que busca por avivamento é uma geração que precisa orar. Até porque não é a rede social que me aviva. Até porque não é o meu dom espiritual que me aviva. Até porque não é a minha voz bonita que me aviva. Até porque não é o meu jeito eloquente de pregar que me aviva. Até porque não é a minha roupa bonitinha, aleluia, de irmã assembleana que me aviva. Não é o sapato que eu calço, não é o blazer que eu uso, não é, aleluia, o cabelo que eu tenho. Ainda continua sendo o relacionamento com Deus. Quer ser avivado? Busque a Deus. Quer ser avivado? Ore mais. Quer ser avivado? Leia a Bíblia. Quer ser avivado? Tenha relacionamento com Deus. Só que as pessoas esqueceram disso. E é por isso que no tempo presente que a gente vive, aleluia, a gente já não vê mais tanto batismo com o Espírito Santo. É porque agora a moda, aleluia, é ter fama. As pessoas já não entram mais para a igreja por causa da conversão real. Entram porque, aleluia, entram dentro da igreja para ter visibilidade. Porque se eu cantar e gravarem no culto, vai estourar o vídeo na internet. Se eu pregar e botarem no vídeo, aleluia, no TikTok, no Instagram, vai estourar lá e eu vou ficar conhecido, querido. Quando a gente entender que o culto, a oração, a palavra, o louvor não é sobre a gente, aleluia, a gente vai experimentar a manifestação do poder e da glória de Deus como nunca vimos antes. Não é rede social, não são aplausos,
Não é holofote, não é nome nem renome, muito menos reconhecimento. Aleluia, com todo respeito, não estou dizendo que não precisa ter, tá? Mas preste atenção no que eu vou te falar. O que aviva um crente não é um diploma de teologia, de escatologia, hermenêutica, hermelética. Não é isso, irmão. O que aviva um crente continua sendo um relacionamento com Deus. É por isso que quando Abacuque vai pedir avivamento, ele não vai para o Instagram gravar stories. Ele entra para orar, ele dobra o joelhinho no chão para pedir para Deus avivar a obra. Só que o que a gente faz? Vou para o monte. Vai para o monte, aí bota a Bíblia debaixo do braço. Telefone que não esquece nunca. Chega lá no monte, encosta o telefonezinho no cantinho, com a câmera ligada, dobra o joelho 15 minutinhos, tira uma foto, faz um vídeo, posta na internet. Eu vou te provar na Bíblia. Eu vou te provar na Bíblia que não existe essa necessidade. Vou jejuar, fazer um jejum, fazer um propósito. Chega na casa do irmão com a boca branca. Vão perguntar, quer um pedacinho de bolo? Quero não, estou de jejum. Acabou, irmão, entrega que já não valeu mais, acabou. Vou gravar um vídeo cantando, fingindo que eu estou sentindo a presença de Deus, para o vídeo bombar na internet, que esse negócio agora é o auge. Bota o telefonezinho assim na pia. Não estou julgando não, tá? Mas a gente não pode fazer, não ser hipócrita. A gente não pode ser hipócrita. Bota o telefonezinho assim, joga um louvor qualquer na televisão, sem sentir a presença de Deus. Começa a falar em línguas estranhas. Estranha mesmo, irmão, porque você não vem de Deus de jeito nenhum. Por que eu estou falando que não existe essa necessidade? Porque no Evangelho de Mateus, capítulo 6, o que a Bíblia nos ensina? Que nós não devemos ser como os hipócritas que oram em esquinas para que sejam vistos pelos outros. Até porque a recompensa destes já foram entregue. Por que já foi entregue? Porque todo mundo já viu eles orando. Mas a Bíblia diz agora no verso 6: entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, porque em secreto ele se revelará a ti. Aí aqui que entra o ápice do negócio. O que é, Maria? Aleluia. É que a gente quer procurar o Deus do secreto, Gabriel. Aleluia. Fazendo para os outros ver. Eu vou pregar bonito para quem está lá olhar para mim. Eu vou orar dessa forma para quem está lá olhar para mim. Eu vou cantar desse jeito para quem está lá olhar para mim. Meu filho, não é sobre quem vai ouvir, não é sobre quem vai cantar, não é sobre como você vai orar, é sobre para quem você está entregando a tua adoração. Se tu veio para ver minha cara, perdeu tempo. Mas se tu entrou aqui para buscar um relacionamento com Deus, eu te digo que tu entrou no lugar certo. Aleluia. Como eu disse no início, talvez alguém que você convidou não veio. Chamei meu amigo, ele não veio, mas ele veio. Chamei a minha namorada, mas ela não quis vir. Fica tranquilo, Jesus veio. Aleluia. Eu chamei o amiguinho da internet, ele não veio. Fica tranquilo, Jesus veio. Já foi dito aqui pelo nosso irmão, não precisa desistir dele. Mas nunca se esqueça que o principal do culto não são os artistas que sobem no altar se chamando de profeta. Ainda continua sendo Deus. Você quer ver um exemplo? Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 3, João Batista está pregando. João Batista está pregando agora no deserto. E a Bíblia diz que vai vir gente de tudo quanto é canto para ouvir a pregação de João Batista. E João Batista começava a pregar. E a pregação de João Batista era tão penetrante sobre a vida daqueles que a ouvia, que as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizados por João. Escute isso aqui. A palavra que João pregava era tão única e exclusiva que quem ouvia a pregação de João nunca mais saía daquele deserto do mesmo jeito. Podia entrar prostituto, ia sair de lá diferente. Podia entrar lá ladrão, ia sair de lá diferente. Podia entrar lá mercenário, ia sair lá diferente. Porque a palavra que João pregava não era mimimi para agradar ego de ninguém. A palavra que João pregava, aleluia,
não era uma palavrazinha que massageava o ego de quem ia para ouvir. João não se importava com cara feia. Quem se importa com isso é a gente. João não se importava se tinha alguém franzindo a testa, olhando para a cara dele dizendo: eu não gosto dessa palavra. João pregava. O cara pregava com muita ousadia. O cara era cheio do poder de Deus, aleluia. Desde o ventre, aleluia. Alguém escolhido por Deus. Não nasceu, aleluia, por planejamento da mãe nem do pai. Nasceu por causa de um propósito do céu. E João pregava. E enquanto ele pregava, as pessoas, aleluia, confessavam os seus pecados e eram batizados. E por que isso acontecia? Porque João pregava de forma única e exclusiva a palavra de Deus. E por que hoje no nosso meio a gente vê que a igreja enche, mas não tem alma? Porque deixaram de pregar de forma única e exclusiva a palavra. Aí a pregação é: vem, porque Jesus te coloca no colo e te nina como neném. Vem, aleluia, porque Jesus te coloca sentadinho no colo, passa a mãozinha na tua cabeça, aleluia, e diz que não tem problema você pecar, até porque Ele te ama. Aleluia, a pregação mudou, o culto mudou, a liturgia mudou. Agora não ligam mais se Jesus vem ou não. Querem saber, aleluia, se aquele que foi convidado vem. É por isso que não existe mais feitos em nosso meio. Pela graça e a misericórdia do Senhor, ainda existem pessoas, pastores, igrejas que preservam a essência do culto. Só que tem pessoas, altares, igrejas que preferem prostituir o altar do que pregarem a verdade. Tem gente trocando caráter com Deus por causa de porta aberta. É gente que troca o relacionamento com Deus por causa de agenda. Pararam, já não ligam mais. O temor já foi embora há muito tempo. O tremor então nem se fala. Aleluia, esqueceram do significado do evangelho. Esqueceram do significado da palavra. Mas eu louvo o nome do Senhor, que eu vim pregar para uma geração que nesse sábado poderia estar agora em qualquer lugar, mas decidiu vir aqui, aleluia, ofertar diante do altar do Senhor um culto a Deus, dizendo que ainda que alguém não pregue mais a verdade, eu estou disponível para ser cheio do teu Espírito Santo. Eu costumo dizer que eu nunca prego para ver a igreja pulando. Estou te dando um trabalhão, né, meu filho? Não paro quieta, né? Sou imperativo, irmão. Eu costumo dizer que eu nunca prego para ver a igreja pulando. Porque se no meio da pregação, irmão, obviamente Deus manifesta o poder dele no meio da palavra. Só que em algumas determinadas situações, onde existe muito barulho, tem muita dificuldade de audição. Então eu prefiro pregar com a igreja paradinha, ouvindo de fato a palavra de Deus, do que pregar para uma igreja que poderia estar pulando com 2 metros de altura e sair daqui sem ouvir nada. Até porque é um combo para ser avivado, né? Tem que orar, porque a oração é como se fosse algo inflamado que a gente joga na lenha. Já viu? Já foi falado aqui sobre Levítico capítulo 6, verso 13, onde diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você já viu quando você vai acender um punhado de palha? A palha, ela pega uma combustão muito rápida, né? Tu jogou lá, pegou fogo. Só que na mesma velocidade que ela acende, ela apaga. Ela acende rápido, pode fazer outra coisa, queimar também, mas na mesma velocidade ela apaga. Só que quando você vai tacar fogo em troncos de árvore, já parou para pensar? Já parou para prestar atenção? Você bota fogo em tronco de árvore, irmão, tu vai tacar fogo hoje, o negócio vai pegar fogo. De noite vai pegar fogo, de madrugada vai pegar fogo, de manhã vai estar a brasa acesa, saindo a fumacinha do fogo. Tu vai lá, vai assoprar de novo, vai pegar fogo. Se movimentar mais um pouquinho, o fogo pega de novo. Porque
A palha pega fogo muito rápido, mas apaga na mesma proporção. Só que a madeira, quando ela pega fogo, irmão, ela até demora em alguns momentos. Mas quando ela pega, é difícil de apagar. Quando ela acende de verdade, é difícil apagar aquele fogo que acendeu nela. Aleluia. E por que eu digo que a oração é como se fosse algo inflamável? Porque a lenha a gente busca na palavra de Deus. Aleluia. Mas depois de ler a palavra, a gente precisa orar para que a gente coloque em prática aquilo que a gente leu. Então é mais ou menos isso aqui. Eu pego a lenha, aleluia, mas na mesma proporção eu pego aquilo que é inflamável e eu começo a orar dizendo: Senhor, bota fogo, coloca fogo no meu olho, fogo no meu ouvido, fogo na minha mão, bota fogo em mim por inteiro, porque eu quero queimar com teu Espírito Santo. Eu quero queimar com esse fogo que arde no meu altar. A oração é como se fosse algo inflamável. Já viu? Para quem é da geração Nutelinha, para acender churrasqueira eles usam o quê? Aquela pastilhazinha que vem agarrada no pacote de carvão. Mas para quem é raiz, o que a gente usa? Pega um cadinho de óleo velho, não é não? Joga no carvão. Para que eu sei que tu já fez isso alguma vez na vida. Não é possível que só eu. Aí você pega, sabe o quê? Um rolinho de papel toalha, bota no meio do carvão, joga um pouquinho do óleo no papel, vai lá, joga o fósforo e deixa lá. Sai aquela fumaça, aquele óleo velho, irmão. Mas depois a carne fica boa. Tu vai lá, começa a pegar fogo e tu vem com uma tampa de um pote, que isso aqui é raiz também. Tu pega a tampa, dá vida. Dá vida lá. Não pega fogo nunca, mas tu tá lá. Até que uma hora vai pegar, irmão. O almoço era 12:00. A churrasqueira tá acendendo 1:30. Todo mundo cheio de fome. Pergunta: cadê a carne, cadê a carne, cadê a carne? Então o churrasqueiro: agora pega. Agora pega. Só ecoa uma frase na mente do churrasqueiro: agora vai. E você tá lá, fazendo esforço. Porque para acender assim, do modo raiz, tem que fazer sacrifício. Tem que suar um cadinho. Eu sei que tu está entendendo o que Deus está dizendo. Para acender assim do jeito raiz, tem que suar um pouco, irmão. O suor vem escorrendo na testa, quase caindo no olho. Tu passa a mão e volta lá de novo, porque tu fala: enquanto não acender, eu não paro de fazer um sacrifício aqui. Aleluia. Por que tem gente que acende em 2 horas de culto, mas apaga quando o culto acaba? Porque acende do jeito mais fácil. Aleluia. Não quer fazer sacrifício, não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer buscar a Deus, não quer compromisso com Deus. Vem pro culto, escuta o louvor, chora, aleluia, pula, roda, fala em línguas, mas quando acaba o culto tá apagado. É palha. Palha. Mas para quem fez sacrifício, não. Ele suou para acender. E quem geralmente se sacrifica para conseguir alguma coisa sempre dá valor para aquilo que consegue. Quem estuda dia e noite para entrar numa faculdade, quando entra, dá valor, porque teve que sacrificar. Aleluia. Quem estuda para se alistar em algum departamento militar, alguma área militar da vida, dá valor quando entra, porque teve que estudar dia e noite para fazer prova, para aprender matéria, para estar lá. E quando ele entra, ele faz o trabalho dele com excelência, porque ele diz: eu me sacrifiquei para entrar, eu passei madrugada acordado, eu renunciei saídas, eu renunciei conversas para poder estar aqui. Eu não sei se você consegue entender, mas o que Deus está dizendo é: tudo aquilo que você sacrifica hoje para manter aceso o teu altar vai valer a pena. Valeu a pena ficar acordado de madrugada, valeu a pena fazer jejum, valeu a pena ler Bíblia, valeu a pena. Valeu a pena. Oh, Jesus.
Aleluia. Eu sinto a graça de Jesus aqui. Aleluia. E Ele me trouxe aqui para dizer para alguém: vai valer a pena. Vai valer a pena renunciar. Vai valer a pena largar. Vai valer a pena abrir a mão. Vai valer a pena sair dessa amizade. Vai valer a pena sair desse namoro que não te aproxima de Deus. Vai valer a pena. Vale a pena renunciar por causa dEle. A gente dá valor àquilo que é conquistado com dificuldade, irmão. Aleluia, até porque para ficar de pé no Evangelho de Cristo não é fácil. Aqui não é a vida, aleluia, de morango ao leite não, irmão. O que a Bíblia diz? Quem está de pé, cuidado para que não caia, porque é difícil para se levantar. Aleluia, quando a gente aceita Jesus no primeiro amor, a gente quer estar em tudo, mas vai chegando um dia que para dar passo fica difícil, para dobrar o joelho para orar fica difícil, para abrir a Bíblia para ler fica difícil. Mas Deus está dizendo: vale a pena. Todo esforço que você está fazendo vale a pena. Ler Bíblia sem vontade vale a pena. Orar sem vontade vale a pena. Fazer jejum sem vontade vale a pena. Vale a pena. Eu não sei você, mas eu não quero fazer parte de uma geração que se contenta em só ouvir o que Deus fez. Eu quero fazer parte de uma geração, aleluia, que ficou aqui para ver Ele fazendo e ser usada por Ele. Aleluia. Eu não quero fazer parte de uma geração que só se contenta em ouvir que Deus operava. Eu quero fazer parte de uma geração que tem testemunho para contar, para dizer que Deus operou, para dizer que Deus ainda faz, para dizer que Deus ainda cura, para dizer, aleluia, que Deus ainda levanta paralítico da cadeira, para dizer que Deus ainda faz. Eu já ouvi pessoas dizerem que quando chegava um cancerígeno no meio do culto, Deus fazia o cancerígeno expelir aquele tumor para fora e jogar o câncer para fora. Eu já ouvi dizer que quando chegava gente, aleluia, surda dentro do culto, Deus tirava a surdez. Eu já ouvi dizer que Deus operou muita coisa no meio do culto, mas eu não quero ser como alguém que só fica ouvindo. Eu quero ver Deus fazer. Eu quero ser usada por Ele. Eu quero ser cheia dEle, aleluia. Eu não quero ser alguém que só ouve o que Deus fez. Eu quero ser alguém que Ele vai usar para que Ele continue fazendo. Eu quero ser alguém que Deus vai usar para colocar a mão num surdo, ele voltar a ouvir. Eu quero ser alguém que Deus vai usar para colocar a mão num cadeirante, ele levantar para andar. Eu quero ser alguém, irmão, porque Deus nos deu autoridade para isso. Só que hoje a gente não faz porque a gente não busca. Sem poder não dá, sem virtude não dá. É preciso buscar. E aí a gente vive nesse contentamento de só ouvir. Irmão, eu respeito muito as experiências daqueles que vieram antes de mim, porque eu tenho que reconhecer que quem veio antes de mim tem muito mais bagagem do que eu, tem muito mais experiência com Deus do que eu, tem muito mais maturidade com Deus do que eu. Eu respeito quando alguém senta do meu lado para dizer para mim o que Deus já fez, ou o que Deus já usou ele para fazer. Só que eu não quero ficar só ouvindo. Eu quero ter as minhas experiências e dizer que Deus também me usou, e dizer que Deus também me usa. Aleluia. Se você é alguém que se contenta em só ouvir o que Deus já fez, hoje é noite de tu sair, aleluia, desse conforto, dessa zona de conforto, para começar a buscar para ser alguém que Deus use, para que Ele continue fazendo. Existem aqueles que ainda têm disponibilidade para que Deus faça. Ainda existem aqueles que têm disponibilidade para que Deus use. Só que vamos ser sinceros, irmão, os negócios hoje em dia estão tão invertidos
Que agora não é Deus que usa mais, é a gente que quer usar Deus. A gente já não diz, Deus me usa para pregar. A gente levanta uma voz achando que só porque a gente tem um dom, a gente é alguma coisa. Você não é nada. Eu não sou nada. E a gente diz, eu vou pregar. O Senhor tem que me usar. Quem a gente pensa que é? Para querer dizer para Deus o que Ele tem ou não de fazer. E aí sabe por que Deus já não usa mais no meio do culto? Porque a prepotência, o egocentrismo já está impregnado. Aonde existe abundância de muito homem, existe a escassez de Deus. Você acha que o Espírito Santo vai operar no lugar onde não existe espaço para Ele? Acha que o Espírito Santo de Deus vai operar ou falar em cima de um altar aonde o egocentrismo está impregnado? Não vai. E vamos ser sinceros, quando é o Espírito Santo a gente sabe muito bem que é diferente. Dá para sentir. Porque quando alguém abre a boca cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito treme aqui dentro. Testifica, aleluia. E você olha e diz, certamente este ou esta é um homem, uma mulher de Deus. Porque é diferente, irmão. Quem sobe para cá vazio, abre a boca igual lata vazia, só fica tinindo, fazendo barulho e sem entregar nada. Não tem conteúdo para dar, não tem fruto para alimentar ninguém, e quer abrir a boca para dizer que é profeta. Aleluia. Eu posso te dizer um segredo, aleluia. Homens e mulheres, aleluia, que se dizem ser de Deus, mas que não oram, não renunciam, não buscam Deus, que não reconhecem, aleluia, que é preciso diminuir para que Ele cresça, nunca foram cheios de Deus. Irmão João, no seu capítulo 3, sobre verso 30, ele vai dizer, convém que Ele cresça e eu, porque ainda que eu tenha o dom, quem me entregou foi Ele, ou seja, eu sou só um instrumento. Ainda que Ele tenha me chamado para pregar, quem me entregou o dom de pregar foi Ele, ou seja, não tem nada meu aqui. A única coisa aqui que é meu é o meu corpo. E vou ir mais fundo para alguém entender de forma inteira. Tem aqueles que ainda andam como Paulo e como Maria. Gálatas 2, capítulo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E este corpo, aleluia, essa vida que vivo agora neste corpo, eu vivo pela fé, aleluia, porque eu entendi que ainda que eu habite nesse corpo carnal, o meu espírito não é daqui, a minha identidade não é daqui, nada aqui pertence a mim. Quem se entregou por inteiro para Ele entende, irmão, que nem a tua boca mais pertence a você. Tua boca já não fala mais o que tu quer. A tua mão já não vai amar, já não toca mais onde tu quer. Aleluia, os teus pés já não entram mais aonde você quer. Tu quer ir para a direita, o Espírito puxa para a esquerda. Tu quer ir para frente, o Espírito puxa para trás. Porque quem se entrega verdadeiramente para Ele, para viver um avivamento, ou melhor dizendo, para quem busca ser avivado e é avivado, entende que o controle da sua vida não está nas tuas mãos. Oração, palavra. Imagina comigo agora. Você está passando em um drive-thru do McDonald's. Imagina comigo agora. E aí você vai olhar lá as opções, vai ter alguns combos lá. Você vai olhar e vai dizer assim, eu particularmente gosto de comer o Big Taste. Irmão, que lá é uma delícia. Inclusive eu queria, Jesus. Aí, não contente só com o hambúrguer, eu gosto de pedir a batatinha, que vem com aquele cheddarzinho, aquele bacon. Não contente ainda, ele já entendeu. Tá escasso, né, filho? Eu ainda falo, eu quero um copão de refrigerante, Coca-Cola, irmão.
Porque é o combo que me agrada. Eu gosto. Sabe aquele combozão que a gente come e fica satisfeito depois? Agora, vamos comigo para o mundo espiritual. Para alimentar a tua carne, tu compra um combo. Hambúrguer, batatinha, nugget. Inclusive eu comi um ontem, irmão, comi a beça. Hambúrguer, batatinha, aipim frito. Delícia, irmão. Alimentei a minha carne. No mundo espiritual, qual é o combo, Maria? Oração, jejum, palavra, obediência e renúncia. Aqui não tem batata, nugget, molho, refrigerante, hambúrguer. Aqui tem joelho no chão, boca no pó, palavra guardada no coração, obediência, aleluia, dentro de si, renúncia, aleluia, e entendendo que a minha carne eu alimento como eu quero, mas o meu espírito não. A minha carne eu como o que eu quiser, mas o meu espírito não. Na tua carne, tu coloca o que tu quiser. Tu come a gordura que você quiser. Engole a proteína que você quiser. Mas no teu espírito, não. No teu espírito, não. Já existe um cardápio montado. Já existe uma dieta montada. Já existe uma lista montada. Aqui não é com coisas carnais e nem profana. Aqui é com santidade. Quer ser avivado? Oração, palavra, jejum, obediência, renúncia e santidade. Já estou encerrando. Oh, meu Deus de glória. O cristão que quer ser avivado, ele precisa estar em constante busca, irmão. Porque isso se chama relacionamento. Quando você quer namorar alguém, o que tu faz? Tu dá um oi e pede namoro? Não, irmão. O que você faz? Você conversa, chama para tomar um sorvete. Tá entendendo? Chama para comer um hambúrguer, faz um agrado para varoa. Leva no Mac. Seja pão duro não, irmão, pelo amor de Deus. Aqui, ó, seja mão fechada não. Se viu no namoro que é pão duro, irmão, no casamento vai ser pior. Não casa. E pão durice não se resolve com oração não, irmão. Não adianta nem orar e fazer jejum. Isso não resolve o coração. Amém, Ulisses? Cadeira, ele levou duro não, irmão. Quando a gente quer conhecer alguém, a gente se relaciona com a pessoa. A gente se interessa em conhecer mais sobre ela, em perguntar as coisas que ela gosta, que ela não gosta, em saber dos detalhes. Irmão, os detalhes são sempre essenciais. Tu podes crescer de uma frase inteira, mas se tu pegou um detalhe, acabou. E para que a gente tenha um relacionamento com Deus, funciona da mesma forma. A gente precisa conhecer Deus. A gente precisa se relacionar com Deus ao ponto de saber aquilo que desagrada a Ele sem precisar Ele falar. Porque, irmão, você quer ver um exemplo? Quando eu era menorzinha, que eu fazia uma arte que meu pai não gostava, ele nem precisava abrir a boca, ele só olhava pra minha cara. Já me dava vontade de chorar só do jeito que ele me olhava. E é assim até hoje. Porque eu sabia que ele não gostava por ele ser meu. O que Deus é teu, irmão? Então preste atenção aqui. Preste atenção aqui pra gente raciocinar no mundo espiritual, porque eu sei que tu é inteligente. Se a gente quer ter relacionamento com Deus, a gente precisa buscar a Ele e se relacionar com Ele ao ponto, aleluia, de entender aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Ele, sem precisar Ele ficar falando toda hora, até porque Deus não é criança para ficar falando toda hora, não entra, não entra, não entra, não entra, aleluia. Vai ter um momento, irmão, que Deus vai ficar em silêncio, e é aqui que quem tem relacionamento com Deus entende que ainda que Ele não esteja falando, ainda que eu não esteja
esteja ouvindo a voz dele, num sapatear de alguém, no eis que eu te digo, eu ainda sei reconhecer o que o meu pai gosta ou não gosta. Eu ainda sei reconhecer aquilo que agrada a ele e aquilo que não agrada, porque se eu quero ser avivada, eu preciso viver em uma constante busca com ele. E eu já vou encerrar a minha mensagem agora. Irmão, você pode não jejuar, tu pode não subir monte. A única coisa que você não pode ficar sem fazer é orar e ler Bíblia. Sinceramente. Ainda que você jejue uma vez na semana, mas faça da oração e a leitura bíblica uma prioridade diária na tua vida. Porque o que te mantém de pé ainda continua sendo isso aqui, ó, a palavra de Deus. E para a gente fechar com chave de ouro, como diz Hebreus capítulo 4 verso 11: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes, que entre juntas e medula penetra até a divisão da alma, para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Querido, nós somos feitos de tricotomia, corpo, alma e espírito, e a única coisa que tem a capacidade de separar a nossa alma do nosso espírito é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela é tão viva e tão eficaz que ela tem capacidade de trazer vida para aquilo que está morto. Aleluia. Ela tem capacidade de edificar aquilo que estava quase caindo. Ela tem a capacidade de levantar aquele que caiu de vez. Ela tem capacidade de alimentar aquele que sente fome. Ela tem capacidade, aleluia, de renovar aquele que precisa de renovo. Só a palavra de Deus. Abacuque estava em um tempo difícil e orou. Daniel passou por tempos difíceis e orou. Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, irmão, eu imagino eles dentro da fornalha dizendo: Jesus, não sei o que o Senhor vai fazer, mas mesmo não sabendo, eu estou aqui de pé e em oração, porque eu sei que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E a Bíblia nos ensina, irmão, a viver uma vida em constante busca. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, Jesus ensina que a gente precisa orar para não cair em tentação. Em Tiago, capítulo 5, verso 16, Tiago diz que nós precisamos orar uns pelos outros e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Tudo aquilo que não cessa é constante. Então a gente precisa entender que um avivamento, que a busca por um avivamento, o derramar de um avivamento, está ligado a uma vida constante de busca com Deus. Com a permissão do pastor da igreja, eu queria botar a igreja de pé. Você me permite? Fique de pé comigo. Você vai dar a mão para quem está do teu lado aí, a gente vai orar. A gente vai orar nesta noite. Vai dar a mão para quem está do teu lado. Maria, eu não conheço, vai conhecer agora. Dá a mão para quem está do teu lado. Isso. Dá a mão para quem está do teu lado. A gente vai orar ao Senhor nesta noite. Porque eu ainda acredito no poder da oração, irmão. Eu ainda acredito que a oração pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu ainda acredito que a oração pode fazer o impossível acontecer. Pedro estava preso, e enquanto ele estava preso, a igreja orava, e Deus do céu enviou um anjo para poder libertar Pedro, porque a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Feche seus olhos e me ajude a orar.
Feche seus olhos e me ajude a orar. Isso, comece a orar aí. Comece a orar aí. Diga: Senhor, eu não me contento em ser uma geração que só ouve do que o Senhor fez. Diga para Ele: Senhor, eu quero ser parte de uma geração que o Senhor usa para que o Senhor continue fazendo. Diga para Ele, diga para Ele. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar, diga: Senhor, derrama mais o teu Espírito, derrame mais a tua glória. Diga para Ele que você está disponível. Diga para Ele que você tem espaço. Diga para Ele que você tem disponibilidade. Isso, ore, ore, ore. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore mais. Ore mais, ore mais, ore mais. Ore mais, ore mais. Hoje tem renovo para quem precisa. Hoje tem renovo para quem precisa. Remancho que me dereba súria. Remancho que me dereba Quando você ora, Ele aviva a tua alma. Quando você ora, Ele aviva o teu espírito. Quando você ora, Ele joga por terra a frieza. Quando você ora, Ele joga por terra o cansaço. Quando você ora, quando você ora, quando você ora. Eu quero ouvir a igreja que ora, a igreja que ora. Eu quero ouvir a igreja que ora. Eu quero ouvir a igreja que ora. Porque Deus quer renovar pessoas aqui hoje. Eu não saí de Magé à toa. Eu vim para cumprir o propósito de Deus. Emando rebiandarabasúria. Delamando rebiandarabassaio. Decalaio deremancho que menerevassaio. Amando rebiandarabasúria. Há uma guerra travada. Há uma guerra travada no mundo espiritual, para que pessoas que entraram aqui saiam do mesmo jeito, Gabriel. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Não sei se tu sabe tocar, filho, mas tem um hino que diz assim, ó: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Diga pra Ele: eu vou orar, 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 porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim.
quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim. Tem uma glória para descer neste lugar. Tem uma glória para descer. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Tu se revelas a mim. Tu mostras o escondido pra mim. Quando eu oro, quando eu oro, quando eu oro, tu se revelas a mim. Quando eu oro, quando eu oro, tu me revelas. Eman, Jorebi Andarabassuria. Quando eu oro, Eman, Jorebi Andarabassaio. Eman, Joremi Andarabassuria. Eman, Jokemenerebassaio. Eman, Jorebi Andarabassaio. Eman, Jokemenerebassuria. Derabando rebianda rabassore mancho che me ne rebassaio. Naramando rebianda rabassuria. E mancho che me ne rebassaio. Há tratamento de Deus aqui. E mancho rebianda rabassuria. Tem uma glória nesse altar. Tem uma glória nesse altar. Tem uma glória nessa igreja. Ore mais, ore mais, ore mais. Ore mais, ore mais, ore mais, ore mais. Eu já vou entregar minha oportunidade. Eu já vou entregar. Mas não é possível que você não sinta essa glória que está aqui. Remando, reviando a rabassuria. Decalaio, derevancho, que é menerebassa. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tem gente caída no chão, que já não aguenta mais. Eu amo esse Jesus. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu se revelas a mim.
Tem noção que Deus te trouxe nesse culto para dizer que vai valer a pena renunciar? Tem noção que Deus te trouxe nesse culto para dizer que vai valer a pena continuar? Você tem noção que Deus te trouxe nesse culto para te dizer, para você não parar de caminhar, para você não retroceder, porque existe uma recompensa. Eu vou entregar minha oportunidade. Mas antes de entregar minha oportunidade, eu queria saber se existe alguém aqui em nosso meio que não faz parte do corpo de Cristo ainda, que ainda não caminha nos caminhos do Senhor Jesus. Você que não caminha ainda com Cristo, levanta sua mão para que eu te conheça, em nome de Jesus. Se houver alguém em nosso meio, fica com vergonha não, porque essa oportunidade quem está te dando é Deus. Deus está entregando uma cobertura espiritual para esses jovens aqui, ó. Porque quando eles cantam, a voz deles é como o tocar de Deus sobre a vida de alguém. Minha hora já foi, irmão. Quero saber, tem alguém aqui em nosso meio que ainda não serve a Jesus? Não há todos aqui já são convertidos ao Senhor, todos. Bom, esse é um momento de mais guerra dentro da igreja. O momento de mais guerra não é na hora da pregação, é na hora do apelo. Mas se não há ninguém em nosso meio nesta noite que ainda não serve ao Senhor, ou melhor dizendo, se há alguém em nosso meio aqui nessa noite que ainda não serve ao Senhor, mas tem vergonha de vir aqui na frente até o final desse culto, você pode procurar o pastor dessa igreja, porque ele vai estar aqui disponível para orar pela tua vida. Não saia daqui entendendo. Aleluia. Saia daqui entendendo que o avivamento que a igreja tanto busca está ligado a um relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Você entende isso? Você entende isso? Levanta a tua mão, você entende isso? Você compreende isso? Diga para quem está do teu lado, a partir de hoje. Diga com mais força, a partir de hoje. A partir de hoje, nós não seremos apenas aqueles que ouvem falar daquilo que Deus já fez. A partir de hoje, nós seremos uma geração que se coloca de pé para que Ele continue fazendo. Levante a mão acima da tua cabeça e aplauda o nome do Senhor, que é digno de honra e de glória neste lugar. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.